Isso, Vera, bom dia a todos. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem discutido esse assunto. A situação é séria, o orçamento apertado. O CNPq anunciou em agosto que não teria mais dinheiro para novas bolsas. Não é certo ainda se vai ter dinheiro para pagar as bolsas de setembro. E hoje quem vem falar na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre o assunto é o número 2 do Ministério da Economia, o secretário executivo Marcelo Guaranis. Estamos aqui com dois deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir esse assunto, o deputado general Peternelli, do PCL de São Paulo, e a deputada Margarida Salomão, que é do PT de Minas. Ela é uma das deputadas que pediram a audiência de hoje. Deputado, vou começar com a deputada Margarida explicando o que a senhora espera de hoje, o que ele pode falar de bom. Deputada, bom dia. Eu espero que ele dê a boa notícia que o recurso que foi liberado ontem pelo ministro Alexandre Moraes seja de fato destinado para o pagamento das bolsas. O CNPq já tinha feito um remanejamento interno de 82 milhões de reais e ontem, com a liberação de 250 milhões do fundo da Petrobras pelo ministro Alexandre Moraes, nós contamos então totalizar os 330 milhões que permitem que sejam pagas as bolsas até o fim deste ano. Quero destacar que este resultado decorre de uma movimentação imensa da comunidade científica brasileira. Nós entregamos ao presidente Rodrigo Maia 1 milhão de assinaturas solicitando que fosse regularizada a situação orçamentária do CNPq. Tivemos aqui na Câmara também um movimento muito forte. Então, em função disso, nós temos a solução equacionada e eu espero que o secretário Guarani garanta isso para este ano. Agora, para o ano que vem, o tormento recomeça e esse debate, então, é importante ser feito. Deputado general Peternelli, o senhor que é do PSL, base do governo, o que o senhor espera dessa audiência de hoje, essa discussão sobre o orçamento que tem tomado a Comissão de Ciência e Tecnologia? Bom dia. Um bom dia a todos. Eu me alinho a Margarida na ideia de que nós precisamos solucionar o problema. O pesquisador é fundamental, há necessidade de termos esse recurso. A própria Margarida já salientou que dentro desse esforço de todos, os recursos estão sendo disponibilizados, sempre se busca de onde tirar mais recursos, e ela falou num aspecto importante que já é começar a preocupação com o orçamento do próximo ano. E eu até trouxe aqui para deixar uma cópia com a Margarida, que foi uma proposta que eu apresentei à LDO, que nós aqui, Congresso, que definimos como deve ocorrer o contingenciamento para o próximo ano. Aquele documento leva em consideração a média de contingenciamento dos últimos 10 anos. Eu brinco sempre que é como uma mesa de som, em que o Congresso pode regular qual é o valor a ser contingenciado em cada área. Então, Margarida, nós temos a chance de colocar na LDO como deve ocorrer o contingenciamento. Nós todos sabemos, quem está nos assistindo também, que existe uma previsão de como gastar o recurso. E lá está previsto a parte de ciência e tecnologia, a bolsas do CNPq e do CAPES, são mais de 200 mil bolsas, né? E muitas vezes, quando o recurso não tem que se contingenciar, o CAPES tem que estabelecer prioridades. É por isso que aqueles que estão em bolsas cujo nível pela comunidade científica é mais importante, tem que ser priorizada. E nesse caso também. E além de nós dizermos qual é o contingenciamento, Margarida, nós, em termos de Congresso, o orçamento ele sempre prevê despesas obrigatórias e despesas discricionárias, não obrigatórias. Nós aqui, fazendo um estudo de todo o orçamento, nós podemos colocar, nesse caso, se o Congresso julgar oportuno, colocar essas despesas da comunidade científica como obrigatórias. Aí elas não sofrerão contingenciamento. Mas nós temos que, dentro desse trabalho, verificar se o arrecadado não for o esperado e tiver que ocorrer um contingenciamento, aonde contingenciar? Na saúde, na educação, nas minas de energia. Esse ano teve um contingenciamento de 81% nas áreas discricionárias. O próprio ensino,
que teve um contingenciamento nas despesas não obrigatórias. Repara que esse contingenciamento do total do Ministério da Economia foi de 3%. E o secretário executivo que está vindo para cá, ele é um aliado das bolsas e da comunidade científica. Ele tem interesse e reclama sempre da equipe econômica para ter o recurso para a educação, para aplicar em todo o aspecto que é fundamental para o país. Mas a economia, muitas vezes, não tem esse recurso. E como executar? Por isso que nós estamos apresentando, eu apresentei essa proposta para que colocasse na LDO e nós aqui podemos alterar esses contingenciamentos como nós julgamos oportuno e o executivo, como o próprio nome diz, vai só executar. Lógico que deixamos ele uma margem 2, 3, 4 pontos acima ou abaixo, mas nós podemos assumir a responsabilidade já para o próximo orçamento. Bom, deputada Margarida Salomão, o que a senhora acha dessa discussão? Deixaria o orçamento mais sustentável para os próximos anos? Veja só, eu fico entusiasmada com a disposição do general Peternelli. Eu espero que o ministro Guedes concorde com ele, porque, de fato, não se trata apenas de um poder, uma capacidade do executivo, né, assegurada constitucionalmente, inclusive, de poder contingenciar o orçamento. Acho que nós devemos, de fato, limitar essa possibilidade. Agora, o que é realmente substantivo é que o orçamento como está, ele vai tornar o governo brasileiro impossível. Isso é, hoje, um consenso que ultrapassa as fronteiras ideológicas. O próprio presidente da República falou em romper o teto, porque, de fato, essa é uma estupidez. Economistas que não podem ser considerados economistas de esquerda, por exemplo, André Lara Rezende, que foi presidente do Banco Central no governo Sarney, que trabalhou com Itamar Franco, que trabalhou com Fernando Henrique Cardoso, então é outra linha política, escreveu recentemente que é uma estupidez botar teto em orçamento de investimento. Por quê? Porque não se pode prosseguir com essa metáfora que o orçamento do país é igual ao orçamento de uma família. Não é verdade. Por quê? O orçamento do país, a despesa feita pelo governo, contribui para ativar a economia. Por que nós estamos com uma arrecadação estagnada? Porque a economia não anda. Não anda. Então, nós precisamos sair da depressão. Furar o teto ou flexibilizá-lo é certamente uma discussão que tem que ser travada, independentemente das nossas posições políticas. Eu acho que isso é uma prioridade para que nós possamos garantir que a educação, que a saúde, que a ciência sejam políticas públicas que permitam o desenvolvimento do país. Deputado General Peternelli, sua opinião sobre essa possibilidade de teto de gastos, furo de teto de gastos, e eu queria saber com o senhor sobre essa proposta de trazer o protagonismo para o Congresso da questão do contingenciamento. O senhor já combinou com os russos, já falou com o Marcelo Guaranis, que hoje vai estar aí na comissão, porque seria um dono da chave do cofre, seria uma boa negociar com ele, né, deputado? A Margarida até comentou sobre o teto, mas o teto de gasto também é uma decisão dessa casa. É uma legislação e o Executivo está cumprindo essa lei. Muitas vezes, no que a Margarida falou, eu comparo um pouco, até para ficar para o cidadão compreender melhor, com o orçamento familiar. E repara, você pode extrapolar o seu orçamento familiar quando você coloca em investimento. Fala assim, olha, eu estou formando aqui uma filha médica, mas está aumentando a minha dívida, mas estou investindo. Quando ela terminar a medicina, esse dinheiro vai retornar. Agora, se eu não aplico o dinheiro em investimento e aplico no gasto, eu não posso. Eu tenho que obedecer o teto de gastos. E muitas vezes, como fica difícil fazer essa análise, eu gosto muito desse aspecto do teto de gastos. Eu acho que nós temos que gastar dentro dessa possibilidade, mas ciente de que o investimento
ele vai permitir aquecer a economia. Nós não podemos esquecer que do dinheirão, daquele bolão que o Brasil recebe, metade dele é para pagar os juros da dívida interna. Esse ano, o Congresso que nós estamos vivendo já aprovou menos 239 bilhões negativo. Então, nós já vamos aumentar os juros para o próximo ano. Se nós não tomarmos cuidado, o endividamento do país, se formos furar o teto de gastos, pode alongar. Então, mas nos investimentos, como disse a própria Margarida, ele vai dar um retorno. Então, nós temos que ter a sensibilidade para separar bem essas atividades. Não podemos esquecer que nessa área que nós defendemos, que é da universidade, nós temos lá o salário que não é investimento, consumindo 88% do orçamento da universidade. Então, repara, é muito. Então, nós temos que tentar, não é diminuir salário, temos que buscar alternativas, como é o programa do Futurice, buscar alternativa com a iniciativa privada, na pesquisa, na inovação. Esse detalhe da Petrobras, né, que o ministro liberou, muito importante. A contribuição do Sistema S, que é uma coisa que já ocorre, mas pode melhorar. E a própria reforma tributária que nós estamos realizando, não com o fim de aumentar mais impostos, que isso já todos nós aqui, parlamentares, concordamos que não pode aumentar. Mas se nós aumentarmos a eficiência e a maneira como nós vamos realizar essa atividade, com certeza vai arrecadar mais. Não é para o governo, é para aplicar exatamente em políticas públicas como essa. Ok, deputado, quer falar ainda? Eu queria falar uma coisa só para retificar. Os números que o ministro Weintraub tem usado não é 88%, 85%. Mas ele está errado, porque 85% computa também o gasto com a aposentadoria. Como foi feita uma reforma aqui, agora tem que ver onde que fica o dinheiro da aposentadoria, tá certo? Porque senão fica igual também o caso do pagamento dos militares da reserva, não é verdade? Então isso vai ser contado como previdência ou vai ser contado como despesa de pessoal. Definitivamente isso não é despesa de pessoal. Então acho que para a gente travar um debate em alto nível como esse que a gente vem travando aqui, é necessário nós acertarmos os dados para que a gente possa juntos encaminhar as melhores soluções possíveis para a sociedade brasileira. Eu concordo com a Margarida. Pronto, o debate termina aqui, mas continua na Comissão de Ciência e Tecnologia daqui a pouquinho. Vera, obrigada aos deputados. Vera.